Mãe rejeitou o filho adotivo, até ele salvar sua vida no hospital. Durante anos, ela olhou para ele com desprezo, como se o amor tivesse limite de sangue. Mal sabia essa mãe que o mesmo filho que ela rejeitou a vida inteira seria aquele que salvaria a dela no momento mais crítico. Se essa história tocou você, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias que falam direto ao coração. Ela sempre foi uma mulher elegante, bem-sucedida e extremamente orgulhosa. Vinda de uma família tradicional, onde as aparências importavam mais do que os sentimentos, Marta acreditava que tudo na vida deveria seguir um padrão. Casamento perfeito, filhos perfeitos, vida perfeita. Mas nem tudo aconteceu como planejado. Após anos de tentativas frustradas para ter um segundo filho, e diante da pressão do marido, um homem de bom coração, que sonhava em dar um lar a uma criança rejeitada, Marta cedeu. Contra a própria vontade, ela aceitou adotar um menino de 5 anos, com os olhos grandes e assustados, vindo de um abrigo onde passara os primeiros anos da vida. Na frente dos outros, ela sorria. Dizia que era uma bênção, que a família agora estava completa, mas bastava fechar a porta de casa para a máscara cair. Ela nunca o chamou de filho, no máximo, menino. Ela nunca o abraçou, nunca lhe deu boa noite com carinho, nunca o apresentou com orgulho, e sempre fazia questão de lembrar, com palavras ou olhares, que ele não era sangue do seu sangue. Enquanto a filha biológica recebia presentes, elogios e festas, o menino recebia silêncio, ou, pior, indiferença. Nos jantares de família, ele era como um móvel esquecido. Ninguém perguntava sobre ele, e se ele tentava se aproximar, Marta desviava o olhar, como se sua presença a incomodasse. Ela dizia a si mesma que havia feito sua parte, que havia dado teto e comida. Mas amor? Isso, para ela, era privilégio dos que nascem do ventre, não do coração. O menino cresceu em meio ao luxo, mas sentindo-se mais órfão do que antes. Tinha tudo, menos o essencial, afeto. A única pessoa que tentava se aproximar era o pai adotivo, que via naquele garoto um filho de verdade. Era ele quem o incentivava nos estudos, quem o ouvia quando chorava baixinho no quarto. Mas mesmo esse vínculo era frágil, pois Marta sempre se colocava entre eles, com suas palavras frias e seus gestos calculados. Certa vez, quando o menino tinha apenas 9 anos, aconteceu algo que ele jamais esqueceria. Durante uma reunião de família, ele acidentalmente derrubou um copo de suco na toalha da mesa. A filha biológica riu. Os tios olharam com desprezo. E Marta, diante de todos, soltou em voz alta: "É isso que dá. Achar que só porque colocamos um estranho em casa, ele vai se comportar como um de nós." Naquele momento, o menino entendeu. Ele nunca seria um deles. Ele era o intruso, o fardo, o erro que ela nunca superou. A partir dali, ele deixou de tentar. Seus olhos perderam o brilho. Suas palavras ficaram mais silenciosas. Ele se refugiava nos livros, nos estudos e em pequenos gestos do pai, que tentava compensar o amor que Marta se recusava a dar. O tempo passou, mas a frieza dela nunca mudou, nem mesmo nas datas especiais. Em aniversários, o bolo era menor, o presente mais simples, o parabéns mais curto. Marta se justificava dizendo que ele não gostava de chamar atenção, mas a verdade é que ela não suportava olhar para ele por muito tempo. Ela o via como uma obrigação, e ele, mesmo pequeno, já havia entendido que era apenas isso para ela, uma responsabilidade indesejada. Mas a vida tem um jeito estranho de virar a mesa, e o que Marta jamais poderia imaginar é que aquele menino, o mesmo que ela rejeitou durante toda a infância, um dia voltaria, não como um fardo, mas como a única esperança de sua sobrevivência. Os anos se passaram, mas as feridas nunca cicatrizaram. O menino cresceu em silêncio, carregando nas costas o peso de uma rejeição que não sabia como reverter. A casa onde morava era grande, luxuosa, cheia de paredes, frias e portas fechadas. E Marta continuava sendo a mesma mulher impecável por fora e insensível por dentro. Sempre com a postura ereta, o olhar julgador e um leve sorriso de ironia quando o via tentando conquistar qualquer afeto dela. Mesmo na adolescência, ele tentava. Chegava da escola mostrando boas notas,
tentando compartilhar uma vitória, um elogio de um professor, uma medalha em uma Olimpíada escolar. E o que recebia em troca? Parabéns, só está fazendo sua obrigação. Enquanto isso, a síntese filha biológica, sempre bajulada, ainda que com desempenho medíocre, ganhava viagens, jantares e presentes caros só por respirar. Certa vez, aos 15 anos, ele escutou a conversa que mudaria tudo. Escondido no corredor, ouviu Marta dizer para uma amiga ao telefone: "Nunca consegui amar aquele menino. Ele não tem nada de nós. É um estranho. Só aceitei por causa do meu marido. Mas se dependesse de mim, ele nunca teria cruzado essa porta." Essas palavras atravessaram seu coração como uma faca. Ele desabou. Chorou baixinho, com medo de fazer barulho, com medo até de sentir, porque ali ele entendeu. Tudo o que viveu até aquele momento era uma mentira sustentada por conveniência. Naquela noite, ele não jantou, não dormiu. Só escreveu uma carta curta, sem acusações, sem mágoas visíveis, apenas com um agradecimento pela comida, pela cama e pelo tempo. E no dia seguinte, com a mochila nas costas e a alma em pedaços, foi embora sem olhar para trás. Marta acordou com a notícia e não esboçou reação. Disse apenas: "Ele sempre foi dramático. Uma hora volta." Mas ele nunca voltou. Por meses, ninguém soube para onde ele foi. Procuraram em abrigos, escolas, hospitais, delegacias. Nada. Ele havia desaparecido como uma sombra. E com ele, levou qualquer chance de redenção daquela família. O pai, devastado, adoeceu. Morreu menos de 2 anos depois, com o coração partido por não saber o paradeiro do menino que criou com tanto amor. Marta? Ela seguiu sua vida. Preferiu não tocar no assunto. Enterrou a história como quem fecha um livro que nunca quis ler. Sempre que alguém perguntava sobre o filho adotivo, ela dizia: "Ele fez sua escolha. Agora cada um segue sua vida." Mas a vida, essa não esquece. E mesmo quando achamos que enterramos algo, ela dá um jeito de cavar tudo de volta. E foi o que aconteceu quase uma década depois. A saúde de Marta começou a fraquejar. Cansaço, desmaios, dores estranhas. Até que veio o diagnóstico, um problema raro e agressivo, que exigia um transplante urgente. A filha biológica fez exames, mas não era compatível. Parentes distantes também não. E Marta, pela primeira vez, sentiu o peso do abandono. Sozinha, sem o marido, sem o filho, sem ninguém. Foi nesse ponto que o passado bateu à porta. Mas não com raiva, não com cobrança. Bateu vestido de jaleco branco, e com um olhar que ela nunca esqueceu. O mesmo olhar do menino que ela havia descartado anos atrás. Agora diante dela, como homem, como médico, e, ironicamente, como sua única chance de continuar viva. Ela nunca foi uma mulher de demonstrar emoções. Mesmo quando recebeu o diagnóstico médico que colocava sua vida em risco, não chorou. Apenas franziu a testa, como se a morte fosse um inconveniente e não um destino possível. Estava acostumada a controlar tudo, a casa, a família, as aparências, e acreditava que controlar o tempo seria apenas o próximo passo. Mas naquele quarto branco, sob a luz fria do hospital, Marta percebeu algo que nunca quis admitir. Ela não tinha mais ninguém. A filha biológica, agora casada e distante, se recusou a interromper a vida perfeita para cuidar da mãe doente. Disse que não podia, que era tudo muito repentino, que os filhos pequenos exigiam atenção. Quando a mãe pediu para ela fazer o teste de compatibilidade, a resposta veio com frieza: "Mãe, se nem você conseguiu amar a própria família por inteiro, não espere que a gente largue tudo para resolver seus problemas agora." Foram palavras duras, mas verdadeiras. Pela primeira vez, Marta colheu, com toda a força, aquilo que plantou durante uma vida inteira. Foram semanas internada. Médicos vinham e iam. Enfermeiras trocavam os lençóis. O telefone não tocava. A campainha do quarto não soava com visitas. Ninguém. Nem amigos, nem parentes. Nenhuma das pessoas que antes a bajulavam em festas, almoços ou jantares aparecia agora. Até que, numa manhã qualquer, algo diferente aconteceu. Ela acordou com passos discretos entrando no quarto. Ouviu a voz suave de uma enfermeira dizer: "Doutor, essa é a paciente Marta Vasconcelos."
Ela está aguardando o resultado de compatibilidade. A mulher, já cansada, virou-se devagar. Quando seus olhos encontraram os do médico, algo inexplicável aconteceu. Um arrepio subiu pela sua espinha. Os traços, o olhar, o nome no crachá. Não era possível. Boa tarde, Dona Marta. Eu sou o Dr. Rafael. Fui designado para acompanhar seu caso. Ela congelou. Rafael. Aquele nome. Aquele rosto, mais maduro, mas com os mesmos Partiu. olhos de quando o silêncio tomou o quarto. Ele, sereno. Ela, em choque. Tentou abrir a boca, mas não conseguiu. A garganta secou. Queria dizer algo. Uma justificativa, talvez uma desculpa. Mas nada saía. Ele percebeu. Sabia o impacto que estava causando. E ainda assim, manteve a compostura de um profissional. Mas no fundo, dentro do peito, o menino machucado ainda gritava. Eu sou compatível com a senhora, ele disse com calma. E decidi me voluntariar. Ela arregalou os olhos. Não entendeu. Você vai me ajudar? Murmurou, com a voz embargada. Ele assentiu. Sim, mesmo depois de tudo. Porque apesar do que vivi, eu escolhi não ser como você. Essas palavras foram o primeiro golpe no muro de pedra que ela construiu a vida inteira. Porque ali, diante dela, não estava mais o menino carente que implorava por amor. Estava um homem forte, ferido sim, mas inteiro, capaz de oferecer compaixão a quem o rejeitou. A ruptura não foi só entre passado e presente, foi entre quem ela foi e quem ela poderia ter sido. Naquela tarde, sozinha no quarto após ele sair, Marta chorou, pela primeira vez em muitos anos, não por medo da morte, mas por perceber que desperdiçou uma vida inteira tentando amar apenas quem carregava seu sangue, e que o único que lhe ofereceu amor verdadeiro foi exatamente quem ela se recusou a ver como filho. O tempo é um juiz silencioso. Ele não grita, não pressiona, não exige explicações. Ele apenas espera e revela com calma tudo aquilo que foi plantado. Daquele reencontro avassalador no hospital, Marta sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Vergonha verdadeira. Não era mais a vergonha social de parecer fraca ou falhar diante dos outros. Era o constrangimento íntimo, solitário, de olhar para dentro e perceber a pessoa amarga que havia se tornado. Rafael, o menino rejeitado, agora era um médico respeitado, não apenas por sua competência, mas pela humanidade com que tratava cada paciente. Ele tinha se tornado tudo o que ela nunca foi: acolhedor, empático, presente. Enquanto Marta aguardava os preparativos para o transplante, foi obrigada a conviver com essa realidade dia após dia. Rafael seguia profissional, educado, mas distante. Não havia ódio em seus olhos, e talvez isso fosse o que mais a machucava, porque o desprezo dela nunca conseguiu destruir o coração dele. E agora, ela era quem dependia de sua bondade para continuar viva. As noites no hospital se tornaram longas. Sozinha naquele quarto, Marta começou Momentos a lembrar que sempre tentou esquecer. O aniversário em que ele recebeu um presente usado, enquanto a filha ganhava um celular novo. O dia em que ele caiu da bicicleta e ela se recusou a levá-lo ao hospital, dizendo que ele já estava acostumado a sofrer. Às vezes em que ele chegou chorando da escola e ela o mandou calar a boca, porque menino homem não chora. Essas lembranças vinham em ondas, sufocantes. Agora ela via o quanto foi cruel, não com ações explosivas, mas com a frieza constante que destrói por dentro. E tudo isso estava gravado nos olhos daquele homem que, mesmo tendo motivos para abandoná-la, estava ali. Enquanto os exames e burocracias médicas seguiam, Marta tentou iniciar conversas. Comentava sobre o tempo, perguntava do trabalho dele, tentava puxar assuntos banais. Rafael respondia com educação, mas mantinha a distância segura de quem não esqueceu o que viveu. E isso a matava por dentro mais do que qualquer doença. Foi nesse período que Marta começou a escrever. Um caderno simples, comprado por uma enfermeira a pedido dela. Ali, entre uma consulta e outra, ela começou a colocar em palavras tudo o que nunca disse. Não eram frases bonitas, nem declarações cinematográficas. Eram confissões cruas, sem floreios.
Você entrou na minha vida quando eu estava vazia por dentro. Eu não sabia como amar. Não porque você não era meu filho de sangue, mas porque eu mesma nunca aprendi o que era amor. Me escondi atrás das aparências, porque não queria lidar com a minha própria frustração. E você virou o alvo da minha covardia. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Mas agora só me resta pedir perdão, mesmo sabendo que talvez eu não mereça. Cada página era uma ferida aberta. E quando o dia da cirurgia finalmente chegou, Marta já não era a mesma. Estava mais fraca fisicamente, sim, mas emocionalmente havia uma rachadura onde antes havia apenas pedra. Enquanto era levada para o centro cirúrgico, ela olhou para Rafael e murmurou: "Obrigada, por ser melhor do que eu fui, por ainda estar aqui." Ele segurou sua mão com firmeza, sem dizer uma palavra, mas naquele toque, ela sentiu algo que jamais havia sentido antes: acolhimento. Não o que se compra, ou o que se exige, mas aquele que só pode ser dado por quem conhece a dor, e ainda assim escolhe o perdão. Na sala de cirurgia, os médicos se prepararam. A anestesia foi aplicada, as máquinas ligadas, e enquanto o corpo de Marta mergulhava em silêncio, a alma dela começava, finalmente, a despertar. A cirurgia foi longa. Horas se passaram entre bisturis, monitores e respirações mecânicas. Lá fora, a noite caiu sobre o hospital como um véu pesado. Corredores vazios, janelas embaçadas e o som contínuo de máquinas ecoando por entre as paredes brancas. Rafael não saiu da sala em nenhum momento. Como médico, sabia que era um procedimento delicado. Mas como filho, mesmo sem nunca ter sido chamado assim, havia um peso maior ali, um acerto de contas invisível. Um silêncio entre corações que a ciência não podia curar. Quando o procedimento terminou, todos os sinais vitais estavam estáveis. A cirurgia fora um sucesso. A mãe que o rejeitou a vida inteira havia sido salva, pelas mãos de quem ela tentou esquecer. Mas ainda faltava algo. Algo que nem a medicina podia fazer por ela. Algo que apenas o tempo, o arrependimento e a coragem podiam iniciar. 2 dias se passaram até que Marta acordasse totalmente consciente. Acordou com dificuldade, a garganta seca, os braços pesados. O quarto estava silencioso, exceto pelo bip constante do monitor cardíaco. Os olhos foram se abrindo aos poucos, e a primeira pessoa que viu foi ele. Sentado à beira da cama, com o jaleco pendurado na cadeira, Rafael observava o sol nascer pela janela. Ele parecia cansado, mas sereno. Marta o encarou por longos segundos. E ali, algo desabou dentro dela. "Você salvou minha vida." Foi quase um sussurro, mas cheio de um peso que nem mesmo as palavras sabiam carregar. Ele se virou lentamente e a encarou nos olhos. "Sim, salvei." Houve uma pausa, daquelas que doem, mas não porque você merece. Nem porque eu te perdoei por tudo. Eu fiz isso porque eu não quero carregar o mesmo tipo de rancor que você carregou a vida inteira. Ela fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram, discretas, quase tímidas. Ela tentou falar, mas o choro engasgou sua voz. Tentou se explicar, justificar, se defender, mas não havia mais espaço para desculpas. O passado já havia sido escrito. O que restava agora era o que faria com o pouco tempo que ainda tinha. "Eu fui uma covarde", disse por fim. "Tive medo de amar você, porque achava que amar alguém que não veio de mim era trair o que me ensinaram. Mas hoje, vejo que trai a mim mesma." Rafael a ouviu em silêncio. Mas seu rosto era diferente agora. Havia dor, sim, mas havia também compaixão, como quem reconhece o sofrimento do outro, mas não permite que ele continue. "Eu não te salvei por vingança nem por obrigação. Eu te salvei porque eu sou fruto do que escolhi me tornar, não do que você me fez passar." Aquelas palavras não foram ditas com raiva, foram ditas com dignidade, e isso, mais do que qualquer grito ou acusação, destruiu o orgulho que ainda restava nela. Ela estendeu a mão, fraca, trêmula. Ele hesitou por um segundo, mas segurou. E ali, naquele gesto simples, selou-se o que a vida inteira negou. Um reencontro não de sangue, mas de almas. Não de obrigações, mas de escolhas. Ela não pediu para que ele a chamasse de mãe.
E ele não disse, eu te amo. Mas naquele silêncio entre os dois, algo nasceu. Reconhecimento. Depois de tanto tempo, Marta enfim entendeu que o amor verdadeiro não exige laços biológicos. Ele exige coragem. Coragem para perdoar, para recomeçar, para dizer, você me feriu, mas eu escolho não te ferir de volta. Nos dias que se seguiram após a cirurgia, o quarto do hospital se tornou uma espécie de templo silencioso. Nele não se ouviam orações, mas arrependimentos. Não se faziam promessas, mas reflexões. E Marta, deitada ali, dia após dia, foi desmoronando aos poucos, não no corpo, mas na alma. A mulher que sempre se sustentou em sua superioridade, que usava o orgulho como escudo e o desprezo como espada, agora olhava para si mesma como uma estranha. Ela, que achava que amor era privilégio de sangue, agora tinha o próprio sangue correndo nas veias graças a quem nunca lhe deveu nada, mas ainda assim lhe deu tudo. Rafael seguia indo ao quarto com frequência. Às vezes, verificava os sinais vitais. Outras vezes, apenas sentava ao lado dela, em silêncio. O ambiente entre os dois era denso, mas não agressivo. Era como uma ferida recém-aberta que ambos sabiam que precisaria de tempo e cuidado para cicatrizar. Até que uma tarde, o silêncio foi quebrado por ela. Você deve me odiar. Ele respirou fundo. Eu senti raiva, durante muito tempo. Mas odiar? Não. Eu passei a vida tentando entender por que você me olhava como se eu fosse invisível. E só agora que você mesma não se via. Marta abaixou o olhar. Estava frágil, como nunca havia permitido estar. Sem maquiagem, sem penteado, sem nenhuma armadura. Era apenas uma mulher arrependida, despida da vaidade que sempre usou como máscara. A verdade é que eu não sabia como amar. Eu não recebi amor quando era pequena. Só cobrança, frieza, castigo. E quando você chegou, eu achei que poderia repetir o que fizeram comigo, mas escondido atrás de boas intenções. Ela se virou para encará-lo, os olhos marejados. Mas você foi melhor do que eu jamais fui. Rafael se emocionou. As palavras da mulher que um dia o rejeitou agora soavam como confissões tardias, mas genuínas. Ele sentia o peso da dor dela, mas também o poder de sua escolha. Você me salvou não só com a cirurgia, Rafael. Você me salvou de mim mesma. Nesse momento, uma enfermeira entrou e interrompeu brevemente a conversa. Trazia resultados, medicações, e logo saiu. Mas algo havia mudado. Uma quebra. Uma rachadura no muro de... E ela continuou. Sabe, quando você foi embora, eu disse a mim mesma que era melhor assim, que você nunca faria parte da nossa família de verdade. Mas com o tempo, eu percebi que a única pessoa que nunca fez parte fui eu. Essa confissão doeu em Rafael, porque ele sempre quis fazer parte, sempre tentou. Mas agora ele entendia. Não era só sobre ele. Muitas pessoas têm filhos e não sabem amar, mas você teve a chance de ser amada por alguém que nunca desistiu. E isso ainda está aqui, mesmo depois de tudo. Ele então se levantou e antes de sair do quarto disse, a senhora pode não ser a mãe que eu sonhei, mas talvez ainda possa ser alguém diferente do que foi até aqui. E saiu. Marta chorou, silenciosamente. Não de autopiedade, mas de libertação. Naquela tarde, não foi só a cirurgia que deu certo. Foi a primeira vez que ela quis viver por algo maior que a própria vaidade. Não para manter as aparências, não para ser a mulher perfeita, mas para tentar, ainda que tarde, ser um ser humano inteiro. O hospital dormia em silêncio quando Marta acordou de um pesadelo. Estava suando frio, o coração acelerado, os olhos arregalados. A enfermeira correu, verificou os sinais, disse que estava tudo normal, mas não era o corpo que gritava. Era algo mais profundo. Ela tinha sonhado com o passado. No sonho, viu o pequeno Rafael parado na porta do quarto, com os olhos cheios de lágrimas, segurando um desenho feito com lápis de cor. Nele estava escrito, eu amo você, mamãe. E no sonho, ela rasgava o papel sem olhar. Dizia, não sou sua mãe. E virava as costas. Acordar desse pesadelo foi como afundar num oceano de culpa. Ela olhou ao redor, sozinha naquele quarto. Sozinha no mundo que ela mesma construiu, afastando todos com sua frieza.
O monitor cardíaco ainda pulsava. A vida ainda pulsava. E com ela, a urgência de fazer algo com aquilo que restava. Naquela manhã, Rafael voltou ao quarto. Dessa vez, sem jaleco. Vestia roupas casuais. Vinha como filho. Carregava um envelope. Dentro, uma foto antiga, da infância dele. Ele entregou sem dizer nada. Marta olhou para a imagem. O pequeno Rafael, sujo de tinta, sorrindo com 2 dentinhos a menos, ao lado de um bolo simples feito pelo pai. Era o único aniversário em que ela não apareceu. Esse foi o único ano em que eu senti um pouco de família, porque naquele dia ele fez questão de estar comigo, mesmo sabendo que a senhora não queria. Ela passou a mão sobre a foto, os dedos trêmulos tocando um passado que nunca pôde ser tocado de verdade. Eu me tornei médico por causa dele, porque ele acreditava em mim, mesmo quando a senhora dizia que eu era um erro. E hoje, eu sou o homem que sou, porque precisei sobreviver à sua ausência dentro de casa. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Ela o encarou, os olhos vermelhos, a boca entreaberta. Eu te matei por dentro, Rafael. Eu destruí sua infância, suas certezas. Mas você me trouxe de volta à vida. Literalmente. Como pode? Como consegue? Ele respirou fundo. Porque eu precisei aprender a ser melhor do que você. E porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda queria ouvir você dizer isso. Que reconhece o que fez. Que finalmente me vê. Silêncio. Ela então fez algo que nunca tinha feito em toda a vida. Estendeu os braços. Frágil, hesitante, vulnerável. Eu não sei como começar, mas se ainda houver um jeito, eu quero tentar ser uma mãe, nem que seja só por um dia. Rafael hesitou por um segundo. O peso de toda uma vida ferida pulsava no ar. Mas então, ele deu um passo e a abraçou. Pela primeira vez, Marta sentiu o que jamais sentira. Acolhimento sem cobrança. Perdão sem pedido. Amor sem condição. Ela chorou. Não por pena de si, mas por finalmente entender o que perdeu por tantos anos. A chance de amar alguém que só queria ser amado. O abraço não curou tudo, mas foi o início. O primeiro tijolo da reconstrução. Naquele instante, o passado não foi apagado, mas foi reconhecido. E isso, às vezes, é o primeiro passo para reescrever o futuro. Após o abraço que marcou o reencontro, a rotina do hospital parecia diferente para Marta e Rafael. Aquele quarto, antes símbolo de dor e distância, aos poucos se transformava em um espaço de reconstrução. Não de uma família perfeita, pois isso parecia impossível, mas de uma relação baseada em honestidade, respeito e, acima de tudo, vontade de tentar. Marta sabia que as feridas do passado não desapareceriam da noite para o dia. A rejeição, os anos de silêncio, as palavras cruéis que ficaram gravadas como cicatrizes. Tudo isso exigia tempo para ser curado. Porém, pela primeira vez, ela estava disposta a enfrentar essa dor. E Rafael, por sua vez, também entendia que o perdão não é um caminho fácil, mas era um passo que ele estava disposto a dar. Os dias que se seguiram foram repletos de conversas sinceras. Marta perguntava sobre a vida dele, sobre os desafios que enfrentou longe dali, sobre os sonhos que realizou. Rafael respondia com a cautela de quem já foi ferido, mas também com a esperança de que aquela nova fase poderia ser diferente. Ela passou a entender que amor não é algo que se impõe, nem algo que se compra com presentes ou status. Era o cuidado nas pequenas atitudes, o respeito às dores do outro, o desejo genuíno de ver o outro feliz, mesmo que isso significasse abrir mão do próprio orgulho. A cirurgia a deixara mais fraca fisicamente, mas também mais leve emocionalmente. Ela sentia que, pela primeira vez em anos, carregava algo que não era rancor ou tristeza. Carregava um fio de esperança. O filho adotivo, que por tanto tempo vivera nas sombras daquela casa, agora era o seu presente mais valioso. Não porque precisasse dele para sobreviver, mas porque, mesmo diante da rejeição, ele escolheu ser luz na escuridão que ela mesma criou. Aos poucos, Marta também começou a se reconciliar com a filha biológica, embora essa relação fosse mais difícil e cheia de desconfianças. Mas Rafael, de certa forma, abriu uma porta que antes estava trancada. Ele mostrou que o amor pode, sim, superar feridas profundas, desde que haja vontade.
Naquele hospital, entre máquinas e remédios, duas pessoas que se haviam perdido no passado começaram a se encontrar no presente. Sem pressa, sem cobranças, apenas com a certeza de que o perdão não apaga o que foi feito, mas pode transformar o que ainda está por vir. E assim, aquela mãe que rejeitou o filho adotivo por tanto tempo, descobriu que a vida é feita de escolhas, e que escolher amar, mesmo depois de errar, é a maior redenção que alguém pode alcançar. Com o tempo, Marta e Rafael continuaram a construir uma relação que, apesar de suas cicatrizes, tinha um significado genuíno. Não era uma relação perfeita, tampouco um conto de fadas. Era a vida real, cheia de dúvidas, falhas, mas também de pequenos avanços. Marta nunca deixou de carregar a culpa, mas aprendeu que a culpa sem mudança é um peso inútil. Com Rafael, aprendeu a exercitar a empatia, a reconhecer o valor do outro e, principalmente, a se abrir para a possibilidade de amar além do sangue. Rafael, por sua vez, encontrou um equilíbrio entre perdoar e proteger seu próprio coração. Ele decidiu não se prender às mágoas do passado, mas também não esqueceu os momentos difíceis que o moldaram. Optou por ser presente, mas com limites saudáveis. A filha biológica, que antes desprezava o irmão adotivo, testemunhou a transformação da mãe e do irmão. Ela também teve que encarar seus próprios erros e escolher um caminho diferente. Essa família desfeita pelo orgulho e pelo preconceito, aos poucos, começou a se reerguer, sem ilusões, mas com esperança. Marta passou seus últimos meses com Rafael ao seu lado, não mais como a mulher fria e distante que foi, mas como alguém que tentou, ainda que tarde, ser melhor. E ele, o menino rejeitado, que um dia desejou apenas ser amado, pôde finalmente sentir o abraço da redenção. Porque no fim, o que realmente importa não é o sangue que corre nas veias, mas o amor que pulsa no coração. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada história é um lembrete de que o amor pode nascer mesmo das maiores feridas. Ela rejeitou o menino que só queria amor, e no fim, foi ele quem ensinou a ela o que é amar de verdade.